Olá, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Alô? Bom dia, professor. Bom dia, tudo jóia? Fala, David, tudo bem? Na medida do possível. Todos nós, né? Fazer o quê, né? Olha aí, ó, a barba por fazer, olha a situação, né? As pessoas vão ficando parecendo uns ermitões, assim, né? Aí, tô admitindo aqui. Olha a Letícia aí, tudo bem, Letícia? A Larissa, a Oi, Bea. professor. Quem mais? Johan. Ô, professor. Oi, professor. Oi, pode falar. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Manda Sabe, aí. sabe aquele site que o senhor indicou do Planeta Bio? Sei. Eu não sei se é do site ou problema comigo mesmo, mas tem algumas abas que não abrem para mim. Ah, não, você sabe, tem algumas mesmo com problema, não do meu setor, né? É, Mas eu tentei ver lá, porque em outros cursos e escolas, né, eu tenho outros setores. Eu também já tentei abrir alguns outros, gente, e não abre mesmo. Eu acho que botânica não está abrindo, né? ecologia também não. Putz, ecologia, é verdade. Aí Letícia, ontem, quando o Rosa estava dando ecologia, eu não consegui abrir porque ele pede para habilitar alguma coisa na própria configuração do Chrome. Aí, quando você habilita, ele permite que acessa. Não é o Flash Player? Isso mesmo. Putz, eu não Conseguiu, conheço Larissa? nada, gente. Tem A que Larissa dar essa conseguiu? liberação aí. Eu consegui, de ecologia eu consegui. Ah, tá Olha, que bom, eu vou legal. tentar então depois. Obrigada, Lari. Eu Imagina. também vou. Eu queria umas imagens acho que era de curva de dinâmica populacional para outra escola e não consegui. Aí eu tive que entrar no Google Images mesmo, né? Do Google e buscar lá. Ô, Mas eu vou professor, tentar depois. Oi, o fala aí. senhor conhece algum outro site também? Olha, site aberto assim, né? De assuntos de biologia, não, porque eu gosto tanto desse que eu acabei ficando mais nesse, Letícia. Mas eu posso Justo. tentar descobrir. Tá bom, Posso tentar achar, depois eu falo para vocês. tá bom. Né? Obrigada. A sorte é que nessa parte nossa da biologia celular, ele é muito rico, né? Porque Uhum. o autor do site, ele é mais especializado nesse setor, entendeu? De bioquímica, né? De DNA e tudo. E eles lançaram Então, uma aba também referente ao coronavírus, né? Explicando tudo bonitinho. verdade, verdade. Muito legal, né? Eles deram uma renovada no site, assim, nesse período. Achei bem legal isso, né? Vocês viram que tem uma parte de exercícios de vestibular? Eu vou até usar um hoje para a gente fazer juntos. Uhum. Eu peguei o de citologia lá. Super legal, né? Tem uma parte lá de síntese proteica que eu vou usar hoje para a gente fazer juntos. Então, assim, para mim, para o setor 1 de biologia do vetor é fantástico, né? Ele funciona muito bem, né? Obrigada, professor. Imagina. Deixa eu ver aqui, pronto. Acho que por enquanto entrou todo mundo que queria. Ah, olha aqui a Renata. A Renata também. Beleza. Então, gente, sendo assim, eu lembro que a Renata me ensinou um negócio super legal, que eu posso deixar alguém de co-host, uma coisa assim, né? Para Isso. admitir quem mais chegar depois. Alguém se habilita? Se quiser, pode me colocar, Castilho. Eu tô aqui. Ah, você está aí, né, Renata? Então, peraí, eu vou colocar você de novo. Deixa eu ver. Tem que clicar do lado do nome, né? No more, né? Deixa eu ver. Isso. Co-host. Ó, pronto. Aí você vai colocando aí para mim, tá bom? Beleza? Tá bom. Tá joia, obrigado. Tá legal, gente. Então, sendo assim, vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui para mim. Aí. Ó, primeira coisa. Ah, você viu que o título dessa aula, né? É que às vezes entra correndo nem repara, mas são as aulas 17 e 18 para a gente fechar os ácidos nucleicos por enquanto, porque depois a gente volta a eles em genética, a gente volta a eles em biologia molecular, né?
Os ácidos nucleicos, eles estão sempre presentes, gente, na biologia, porque várias matérias acabam usando, né? Várias partes da biologia acabam usando, na verdade, tá bom? Mas, assim, do principal, né, a gente finaliza, teoricamente, nessa aula 18, que é a própria tradução do DNA, do RNA mensageiro, né? Fazendo a proteína. Aí, resgatando um pouquinho o que a gente tinha visto na aula passada, eu tinha falado para vocês da autoduplicação ou replicação, né? E da transcrição do RNA, né, gente? Então, tá bom. Eu preparei aqui uma pseudolousa, ó, sobre isso, nova. Essa é diferente daquela da aula passada, tá bom? Que eu queria que vocês vissem uma coisa, ó. Quando a gente fala na replicação do DNA, ou autoduplicação, né? O que vocês já viram na aula passada foi isso. Aqui está o DNA, né? Vem a enzima DNA polimerase e ela copia cada fita com uma nova fita de DNA, né? Tá aqui, ó. Falei até para vocês do telômero, né? Que é a ponta do DNA que aceita a enzima DNA polimerase, né? Então, por complementaridade de base, vai ligando A com T, C com G. Olha a fita nova aqui, ó, desse, né? E por complementaridade também vai ligando T com A, G com C. Olha a outra fita nova aqui, ó. Então, as fitas velhas são copiadas, pronto. Você tem 2 DNAs novos, né? Que, olha o que eu pus aqui embaixo, ó. Logo em seguida, tá vendo? Ó, depois, na divisão celular, né? Ou mitose ou meiose, cada DNA novo desses, olha que legal, vai parar numa nova célula, né? Tá vendo? Então é para isso que acontece a duplicação, né, gente? Simplesmente para a célula poder se dividir, entendeu? Então aí você tem as moléculas filhas de DNA, né? Novas moléculas filhas de DNA, que tem sempre uma fita velha e uma fita nova cada uma, né? Tanto essa quanto essa, ó. Agora o que? Situadas em novas células. Então após a mitose, né? Toda essa duplicação aconteceu para isso, para permitir a mitose, tá bom? Acontece na intérfase, né? Da divisão celular, depois a gente vai lembrar dela. Mas aí quando a mitose termina, você tem esses DNAs, essas moléculas filhas, cada uma numa nova célula. Então, sempre cada nova célula ganha uma fita velha e uma fita nova, que estão interligadas, né, pelas pontes de hidrogênio. Tudo isso a gente viu na aula passada. Agora, o detalhe novo que eu quero te mostrar aqui, ele não está, por exemplo, na nossa apostila, tá bom? Mas ele tem, por exemplo, no site Planeta Bio. Agora vocês vão ter nessa foto aqui também, que eu vou mandar para vocês depois. É essa orientação, gente, das moléculas de DNA, das fitas de DNA. Você fala, Castilho, como assim? É que as extremidades de uma molécula, gente, de DNA, de uma fita, né? Elas são opostas. É como se fosse aqui, ó, o ponto A e o ponto B, né? Então, vamos supor que eu falasse assim, olha, a enzima DNA polimerase vai ler a fita de DNA de B para A. Então, eu estou dizendo o quê? Eu estou me referindo à orientação, né? O sentido de leitura da fita de DNA, você entendeu? Mas a gente não chama as extremidades de A e B, por um motivo óbvio, né? Porque o A poderia ser confundido com A de adenina. Ia virar uma bagunça, certo? Podia chamar, por exemplo, de extremidade 1 e extremidade 2, né? Ou, ao contrário, aqui em cima 2, aqui 1, sei lá. Castilho, por que não chama de 1 ou 2? Porque também podia confundir com gene 1, gene 2, depois quando a gente tratar dos genes, na genética e tal. Então, assim, os biólogos pensaram, como é que a gente vai chamar essas extremidades do DNA? Né? Do ponto A para o ponto B não pode, do ponto 1 para o ponto 2 não pode. Aí algum bioquímico teve a ideia brilhante de colocar um nome que causa confusão, que é, vamos dizer assim, complexo. Mas ele tem explicação. Então, a gente fala na extremidade aqui, ó, 5 linha, e a oposta é a 3 linha, tá? Então, pensa nisso, gente. É como se fossem extremidades A e B. Por que esses nomes 5 linha e 3 linha? A razão é bioquímica, tá? É porque nessa extremidade aqui, 5 linha, lembra que a pentose tem 5 carbonos, né? Então, nessa extremidade, o 5º carbono fica mais próximo do fosfato, permitindo a ligação pentose-fosfato na ligação fosfodiéster, né? Então, aqui é o 5º carbono que está mais, vamos dizer assim, próximo da extremidade, né? É isso, próximo da extremidade. Na outra ponta do DNA, o carbono da pentose, desse nucleotídeo aqui, né? O carbono da pentose que está mais próximo da extremidade é o carbono 3, entendeu? O terceiro carbono, porque sempre a pentose tem 5 carbonos, né?
Então, se a gente contar no sentido horário, é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, e aí aqui o carbono 3 está mais próximo da extremidade, né? Você acha que o cara é nerd ou não para criar esses nomes? Pensa bem. Né? Ah, não podia também chamar de extremidade X e Y, porque se falar, puxa, extremidade X, será que ele está falando do cromossomo X, cromossomo Y? Já pensou, gente? Tipo, vão acabando as opções, né? De tanto nome que a gente tem que dar. Então, o jeito foi esse. Extremidade 5 linha e 3 linha. Ah, tá. Agora que você já sabe o motivo do nome, desencana, tá? Desencana. É para você tratar assim. Ah, uma extremidade é 5 linha, a outra é 3 linha. Beleza. E aí, o que é de fato importante sobre isso tudo é o seguinte. Aí sim, gente, você não pode esquecer. Mas é simples, ó. Que nas duas fitas de DNA complementares, né, as extremidades, uma em relação à outra, são trocadas. Olha que barato. Tipo, se nessa daqui, ó, na primeira aqui, né, da esquerda do desenho, a extremidade de cima é 5 linha, na fita complementar, gente, a extremidade logo em frente, ó, é a 3 linha. Percebe? Se na fita da esquerda, lá embaixo, a extremidade é 3 linha, na fita logo em frente, ó, a complementar, é 5 linha. Você fala, por quê, Castilho? Porque sempre, gente, que as fitas de ácidos nucleicos, né, estão ligadas uma com a outra por pontos de hidrogênio, elas não são exatamente iguais e simétricas, né? Não, elas são o quê? Invertidas. Então, as duas moléculas de DNA, elas não ficam assim, ó. Elas ficam assim, certo? Olha isso, ó. Né? Parece que eu estou fazendo um kata aqui de karatê. De Kung Fu. Ó, quer ver? Então, ao invés de ser assim, né? As duas moléculas de DNA ficam assim, ó. Então, elas são invertidas. Toda vez. Beleza? Então, se uma está com a orientação, vamos pensar, né, perpendicular, assim, 5 linha, 3 linha, a outra está com a orientação 3 linha, 5 linha. Beleza? Bom, então, sendo assim, gente, ó, quando a duplicação, olha que legal, quando a duplicação acontece, o que você tem que se preocupar é quais são as bases complementares, você faz as duas moléculas de DNA novas, né? As duas fitas de DNA, beleza. Que vocês fizerem vários exercícios lá da tarefa, né, etc. E depois você não pode se esquecer, ó, de inverter as extremidades da fita nova também, né? Então, se essa fita antiga era 5 linha aqui, a fita nova é 3 linha. Ó, se lá embaixo essa fita antiga, a fita molde é 3 linha, a fita nova é 5 linha. E mesma coisa com a outra, né? É uma questão de paciência só fazer isso, né? Olha a outra fita velha. Tá vendo, ó? Ela era 3 linha, não era? Então a fita nova aqui em cima começa com 5 linha, ó. Tá? E aqui embaixo era 5 linha, a fita nova é 3 linha. Tem que inverter tudo, gente. Mas só as extremidades. Você não mexe com as bases, né? Porque as bases, elas foram copiadas por complementaridade e acabou. Eu costumo dizer sempre o seguinte, esse sentido de leitura, detalhe, né? Esse sentido de leitura da enzima, gente, olha a flechinha que eu fiz, ó. A DNA polimerase, ela vai da extremidade 3 linha para 5 linha lendo. Sendo assim, a outra fita é invertida, não é? Então a DNA polimerase vai da 3 linha para 5 linha também, ó. Só que aqui de cima para baixo, ó que legal, né? Então, enquanto uma fita está sendo copiada de baixo para cima, a outra, ao mesmo tempo, está sendo copiada de cima para baixo. Entendeu? E as duas fitas vão sendo copiadas assim, ó. Mas você não tem que se preocupar com isso, porque quando acabar, até que quando elas chegarem ao fim das extremidades, gente, a cópia vai ter sido feita. Então, quando você tem que fazer um desses exercícios, né? Ah, qual é a fita complementar do DNA, etc. Você faz a complementaridade. E no final de tudo, fala, pronto, agora deixa eu inverter as extremidades, né? O que era 5 linha agora na nova é 3, o que era 3 linha agora na nova é 5. Entendeu? É muito simples, né? Então, o que acontece... Tinha um outro detalhe aqui que eu ia comentar agora, peraí. O que acontece é isso, né? É que essa leitura vai sendo feita em sentidos opostos, mas... agora eu me lembrei. É uma analogia que eu queria fazer, que é assim, gente, se você tem uma máquina copiadora, imagina uma máquina de Xerox, tá bom? Olha lá, deixa eu tirar um Xerox lá da minha certidão de nascimento, sei lá.
Olha só, quando a máquina vai fazendo a cópia da folha que você deu, né? Não sei se vocês já viram isso, até impressora também é assim, né? Tem máquina que faz a cópia, gente, começando pelo fim do texto. Ela começa copiando a última linha, vocês já viram, não? E copia, 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 copia. Você vê a folha nova saindo, né? Da última linha até a primeira. E aí acabou de copiar. Pronto, você tem uma cópia. Tem máquina de xerox e tem impressora que faz o contrário. Ela começa a copiar realmente da primeira linha do texto, de cima, né? E vai copiando. Então você vê primeiro a primeira linha e tal. Ela sai de ponta cabeça, né? E depois, quando termina, o que você tem? A cópia do texto. Então, o que eu quero te dizer? Que não importa por onde você comece, né? De trás para frente ou no sentido normal que a gente lê, no fim você tem uma cópia. Então, quando você vai fazer uma duplicação dessas em exercício, você só se preocupa com a complementaridade. Né? Ah, deixa eu complementar A com T, C com G, G com C. Né? Quando acabou, você lembra de inverter as extremidades e pronto. Né? Tudo bem, gente? Então, nessa história do 3 linhas, 5 linhas, é engraçado isso porque é uma coisa simples, mas que, ao mesmo tempo, é chatinha, né? E se a pessoa não tomar cuidado, ela faz um nó na cabeça, né? Mas não é para fazer, você percebe? Então, vê para mim aqui, gente, quem ficou com dúvida, pode falar no chat ou falar aí mesmo ao vivo e, né? Com som normal, o que vocês acham? Por enquanto... Tudo bem, por professor, a minha dúvida não tem muito a ver com o negócio de orientação que você acabou de explicar. Eu queria saber se, tipo, esse processo de duplicação, ele não favorece a variabilidade genética, né? Ou favorece? Olha, sabe Já por que é a que mesma favorece? coisa. A verdade é assim, né, David? Teoricamente, esse DNA vai ser igualzinho, né? Cópias idênticas e tal. A ideia é essa. Mas aí eu vou te falar mais tarde, quero ver se ainda dá tempo de falar disso hoje. Mas aí tem as mutações, né? E as mutações são assim, à medida que essas bases vão sendo copiadas, pode haver trocas de base, sabe? Então pode acontecer uma substituição, pode acontecer uma perda de base, né? Essas mutações, elas são até aleatórias. A gente sempre fala em fatores mutagênicos, né? Radiação, tudo, mas ela pode acontecer sozinha também. Mesmo que não tenha tido mutação, fatores mutagênicos. Então, só assim de abrir e fechar, já pode fazer uma mutação, entendeu? E aí vem a variabilidade, né? Então, até em organismos, vocês viram na botânica, vocês viram na zoologia, né, gente? Com o rosa. Até em organismos que fazem só reprodução assexuada, imagina, sei lá, bactérias, principalmente assexuada, né? Bactérias, protozoários e tal, embora haja conjugação. Mas mesmo que eles façam só reprodução assexuada, tem ainda a variabilidade, mesmo que menor, mas tem pela mutação, né? Então é aí que as mutações vão acontecer, tá bom? Quando o DNA na duplicação vai ter alguma troca sem querer ali de bases e tal, tá bom? Beleza, gente. E aí, voltando para a minha luzinha, vem a transcrição, né? Lembra que é a outra função do DNA. Olha a transcrição aqui, gente. Vou pegar minha caneta, ó. Né? Então você tem a molécula de DNA de novo, ó, 5 linhas, 3 linhas numa fita e 3 linhas, 5 linhas na outra. Só que agora quem vai agir é a RNA polimerase. É a enzima que faz RNA, né? Porque o que está acontecendo? É uma transcrição, ó. DNA fazendo RNA, simples assim, certo? Lembra que na transcrição, gente, só uma das fitas é lida. Por quê? Porque o RNA é fita simples, né? E essa fita que for lida, a gente chama de fita molde, ó. Faz sentido, né? É a fita que é o molde do RNA, certo? Beleza. Aí o que acontece, gente? Abrem as fitas, ó, do DNA, elas se separam, beleza? E começa a haver a transcrição. Então a RNA polimerase vai colocando bases nitrogenadas de RNA para ligar com a fita molde, né? Então, por exemplo, onde é guanina no DNA, citosina no RNA. Onde é timina, adenina no RNA. Agora, onde tem adenina no DNA, lembra, eu não posso colocar timina no RNA, porque o RNA não tem, né? Então, aí a RNA polimerase, a enzima, ela organiza a colocação de uma uracila, entendeu? Aqui de novo, ó, tem outra adenina no DNA, coloca uma uracila. T com A pode e C com G. Aí você tem o RNA pronto. O que eu faço agora? Porque o sentido de leitura também é 3 linhas, 5 linhas.
né? Tá bom, mas o sentido é o que menos importa. O que é a leitura da enzima, né? O que eu faço com as extremidades mesmo? Inverto também. Então, vejam, se essa extremidade do DNA era 5 linhas, a extremidade correspondente do RNA é 3 linhas, ó. Inverti também, gente. Aqui embaixo também, ó. Se embaixo do DNA era 3 linhas, a do RNA é 5 linhas. Castilho, por que eu tenho que inverter também? Porque pensa assim, né, gente? Essa fita de RNA que está sendo transcrita, vamos supor que seja o RNA mensageiro, ela também está se ligando por pontos de hidrogênio, entendeu? Ou seja, ela também vai ficar invertida, né? Depois ela se destaca, tá? Logo depois ela se separa dessa fita de DNA e sai do núcleo, vai lá para o citoplasma, né? Mas, enquanto ela não se destaca, ela é invertida. Então, eu faço a mesma coisa que eu faço numa autoduplicação. Eu faço a cópia, mas lembrando de pôr uracilas, né? Ao invés de timinas, e depois inverto as extremidades do RNA em relação àquelas do DNA, né? E quando essa transcrição acabar, olha aí, gente, o RNA se destaca, é o meu vermelho aqui, né? Ó, é um RNA mensageiro, por exemplo. Ele se destaca, ó, depois. E vai para onde? Ele vai para o citoplasma fazer a tradução, que é a síntese proteica que a gente vai ver já já. Então você tem o DNA no núcleo, fechadinho, ele volta a fechar, viu? Ele volta a fechar, gente. No núcleo, né? O RNA se soltou, se destacou, sai pela carioteca, que é um poro da carioteca, ó, e vai lá para o citoplasma realizar o quê? Ó? A tradução. Tá bom? Tradução é a própria síntese proteica, né? Quando a mensagem do RNA mensageiro vai ser transcrita, vai ser traduzida, entendeu? Olha só. Uma coisa que faltou nesse meu desenho, sabe o que é, gente? É uma coisa muito simples, é que na transcrição, para fazer RNA mensageiro, só um pedaço do DNA é copiado. Não é o DNA todo, né? Diferentemente da duplicação. Na duplicação copia tudo. A fita toda, não importa quantos milhões de bases tenham, né? Mas na transcrição, não. Na transcrição é só um pedacinho. E eu vou fazer aqui uma coisa, quer ver? Que é a seguinte. Ainda por cima, esse pedaço que eu estou falando, que é transcrito, né? Como RNA, gente, esse pedaço é o que a gente chama de gene. Tá bom? Esse aqui é um gene. Que foi, então, transcrito, né? Ó. Beleza? Aí acho que até falei para vocês na aula passada, Castilho, mas quantas bases tem no gene, né? Depende, pode ter 500 bases. Esse gene, pessoal, pode ter 1000 bases. O gene pode ter 2000 bases, né? Depende. Essas 6 aqui são só para começar, né? Entendeu? É bem o comecinho, né? Então, são sempre milhares de bases. São genes grandes, entendeu? E aí nós temos, lembra? O gene da cor dos olhos, o gene da insulina, o gene da melanina, né? O gene do crescimento, que é o gene da altura, e assim por diante, tá? O total de genes da espécie humana, ele fica por volta de 30 mil genes. Essa é a estimativa dos cientistas, né? Não é uma certeza. Mas, pensando em todos os DNAs que nós temos em cada célula, né, gente? E nós temos em cada célula do corpo 46 moléculas de DNA, porque são os 46 cromossomos e tal, né? Quando você pensa nos genes, cada molécula de DNA tem mais ou menos uns 1000 genes, por volta de 1000 genes. Então, nós temos em média, mas tem alguns pontos do DNA que não tem genes e tal. Eu sei que dá em média 30 mil genes, beleza? Sendo que cada gene, lembra, vai fazer a transcrição de um RNA mensageiro específico, né? Cada gene vai estar relacionado depois com a tradução de uma proteína específica lá no citoplasma, né, pelo RNA mensageiro. Tá bom? Beleza. Agora, gente, antes de voltarmos para essa parte da matéria e eu entrar na síntese proteica, eu vou lembrar com vocês aqui, que eu compartilhar minha tela. Eu vou lembrar com vocês de 2 exercícios que eu tinha passado, que eu chamei de tarefa desafio, lembra? Lá do caderno de exercícios, né? Vocês estão vendo minha tela? Tá vendo aí, David? Sim. Legal. Deixa eu ver aqui, então, onde é que eu estou nesses exercícios, gente.
É aqui, ó. Né? Então, lembra, ó. Eles têm a ver com esse assunto que estava falando agora, tá? Por exemplo, esse 2, né? Esse 2 dava para você fazer simplesmente lembrando que as cadeias de DNA são invertidas, entendeu? Então, assim, da Unesp 2012, gente. Num laboratório, um pesquisador aqueceu um segmento de dupla fita de DNA de modo que obteve 2 fitas complementares. Tá bom. Ou seja, como assim, Castilho? Ele separou as 2 fitas, né, gente? Esquentando. Ao sequenciar uma dessas fitas, encontrou a relação A mais G sobre T mais C igual a meio. Você fala, Castilho, por que não é 1, né? Essa relação não tem que dar 1? Sim, mas se você tiver 2 fitas complementares, lembra? Como aqui você separou, né, gente, tem uma fita sozinha, ela pode ter a relação que for. Essa tem meio, ou seja, o número de adeninas somado ao de guaninas, quando dividido pelo número de T somado ao de C, resultou em 0,5, ou 1 sobre 2, né? Meio ou 1 sobre 2, se eu quiser colocar em fração, tá? As frações na biologia, elas sempre ajudam mais, gente. Mesmo na genética, depois você vai ver, eu gosto mais de pensar em fração. Olha só o porquê. Em função dessas informações, pode-se afirmar que o aquecimento foi necessário para romper o quê? Que tipo de ligação? Bom, como eu separei as 2 fitas, né? Separei, então eu rompi as pontes de hidrogênio, concorda? A gente já fica com A, B ou C. Já corta fora aí D ou E, né? Agora, entre A, B ou C, gente, depois ele fala que a relação A mais G sobre T mais C na fita complementar, ou seja, a outra fita que eu tinha separado, entendeu? Foi de quanto? Né? Se uma era 1 sobre 2, a relação, qual que é a relação na outra? Fala, Castilho, como é que eu vou saber, né? Por exemplo, uma pegadinha, gente, seria a pessoa marcar a letra B, né? Porque ela pensa assim, poxa, a relação, se ela lembrasse da relação de Chargaff, né? Ela ia pensar, poxa, A mais G sobre T mais C dá 1. Só que isso, de novo, na dupla fita, né? Se eu tenho fitas separadas, sozinhas, não vale mais 1. Você entendeu? Então, gente, eu tinha que pensar assim, quando as 2 fitas estavam juntas, né? Elas eram invertidas. Se a relação de uma delas é 1 sobre 2, meio, a outra é 2 sobre 1, que dá 2. Então era a letra C, ó. Tá? Era simplesmente mais uma questãozinha de lógica que outra coisa, né? Então aqui estava a resposta dessa questão 22, tá? Era então em relação àquela história que eu falei para vocês, que as 2 fitas são invertidas. Essa outra questão 23, ela Professor, também trata um da momento. autoduplicação, né? Vamos fazer juntos. Oi, fala, David. Professor, Diga aí. então, você volta na questão 22, por favor. Lá. Tá errado eu considerar, tipo, por exemplo, esse 0,5 como 50%? Eu tinha feito esse exercício considerando porcentagem. Aí que eu pensei, beleza, se uma fita tem 50%, a outra também, teoricamente, estaria faltando 50% para completar 100. Eu acabei marcando a A, entende? Entendi, mas aqui, sabe qual é o... Não dava para pensar na porcentagem. Viu, David? Por quê? Porque é simplesmente, né, uma relação numérica entre essas bases, né, de purinas e pirimidinas, quer dizer, bases púricas e pirimídicas, né? Então, assim, não necessariamente, porque senão, quando você separasse 2 fitas, né, você teria sempre 50% e 50%, né? Mas a ideia não é essa, entendeu? É uma ideia de proporcionalidade mesmo, né? Então, naquela fita, eu tinha 0,5 ou 1 sobre 2 dessas fitas, né? E na outra, era mais importante lembrar dessa inversão, entendeu? Dessa inversão das duas, né? Então, por exemplo, o que tinha de A em uma, o T estava na outra, né? E o que tinha de T naquela, o A estava na outra e assim por diante. Tá legal? Mas eu concordo com você, essa letra A também é muito tentadora, né? Essa questão da Unesp, gente, quando ela caiu, ela foi assim, é o tipo de questão que a gente fala que não mede bem as coisas e não representa uma seleção boa, porque é uma enxurrada de erros, porque ela realmente é confusa, né? Muita gente marcou a letra B, pensando na relação de Chargaff clássica, muita gente marcou como David. Que eu falo muita gente é assim, 60% das respostas, entendeu? Pensando também na complementaridade, né, David? 50% e 50%.
E o certo era a letra C, né? Então, assim, uma questão, apesar de bonitinha, tudo, mas ela não foi boa, ela não mediu. Tanto que esse tipo de exercício nunca mais apareceu, né? Eu coloquei mesmo só para ilustrar, né? Como essa coisa da inversão das fitas é importante, né? Como isso é relevante, tá? Nessa história. Tá bom, David? Ok, obrigado, professor. Tá legal, gente. Essa questão 23, ela é difícil. Difícil. Por quê? Porque a gente tem que lembrar da reprodução assexuada das bactérias, né? Ele usa a bactéria porque a bactéria, gente, quando ela se divide, uma bactéria se transforma em duas por divisão celular, né? E ela duplica o DNA dela para isso, tá? Então, nas duas novas bactérias, agora você tem que pensar como se fossem duas células, o que são mesmo, né? Cada nova célula tem uma fita velha e uma fita nova do DNA de antes, né? Tenho duas células, então, duas bactérias novas. Uma com fita velha, fita nova, outra com fita velha, fita nova, certo? Aí falava, em 1958, Mesanson e Stahl, que são dois bioquímicos da época, gente, cultivaram bactérias Escherichia coli por 14 gerações em meio de cultura, onde a única fonte de nitrogênio era o N15, porque o normal é o N14, né? Então esse é um isótopo pesado. No desenho a seguir, a seta do tubo 1 indica a posição 3 ocupada pelo DNA com o N15. Quer dizer, o que é isso? Após ultracentrifugação em meio de cloreto de césio. Então você centrifuga as bactérias, o DNA delas, num tubo de ensaio, certo? Com uma solução. E esse DNA vai estacionar em uma certa altura, dependendo da densidade dele. Numa amostra de bactérias contendo DNA com N15, uma amostra, perdão, foi transferida para o meio de cultura, onde a única fonte de nitrogênio era o N14, o isótopo normal, né? N14. Após cada geração, foram retiradas amostras de DNA e verificadas as posições ocupadas por essas amostras em meio de cloreto de césio. Quer dizer, o DNA foi ficando onde, né, nas novas amostras. A seta do tubo 2 indica a posição 2 ocupada pelo DNA após a primeira geração em meio com N14. Beleza. Quando você lê correndo essa questão, você fala, meu, entendi nada, né? Agora, o fato é o seguinte, gente. O DNA vai baixando no tubo pela centrifugação de acordo com a densidade dele, tá? A simples informação aqui é essa, ó. O nitrogênio N15, ele é mais denso. Ele simplesmente, né, tem uma massa maior atômica e essas bases nitrogenadas vão ter massas moleculares maiores, né? A verdade é essa. Lembra que o nitrogênio vai entrar na base nitrogenada, né, gente? Adenina, citosina, guanina, tal. A base em si é uma molécula, né? Mas aí a molécula passa a ter uma massa maior. E quem tiver o N14 tem uma massa menor, né? Então, ou seja, as bases com N15 são mais densas, as bases com N14 são menos densas. Adivinha o que acontece? Quando centrifuga, o DNA que tiver N14 vai ficar mais na superfície. Ele não vai ter descido tanto no tubo com a mesma centrifugação, entendeu? E o DNA que tinha N15 vai ter descido mais no tubo. Por isso que você vê, ó, flechinha mais para cima, né? Flechinha mais para baixo. Agora, antes da gente finalizar essa questão, que depois ele pergunta, né? Aqui, ó, após a segunda geração em meio com N14, o DNA extraído das bactérias irá ocupar quais posições no tubo 3, né? Ele pergunta agora do tubo 3. Antes da gente finalizar a resposta, gente, vejam aqui, quer ver? Tratando do site Planeta Bio. Olha que legal. Tem uma representação aqui, gente. Tá aqui, ó. Tem uma representação desse experimento, né? Que é muito legal, quer ver? Tá aqui, ó. Né? Ele conta, de fato, o que foi acontecendo, né? Então, a mesma coisa, ó, em 1958, esses bioquímicos aí centrifugaram, né? As bactérias Escherichia coli, que foram tiradas de um meio que tinha apenas o N15, o isótopo pesado, como fonte de nitrogênio para as novas bases nitrogenadas, né? Por gerações. Então, essas bactérias passaram a apresentar, gente, no seu DNA, olha, apenas bases com N15. Tá aqui em cima, ó, na representação do experimento, tá vendo? Muito bem. Parte dessas bactérias foi transferida para um outro meio de cultura, novo, entendeu? Contendo apenas N14, o isótopo leve de nitrogênio. E lá as bactérias passaram a se reproduzir por bipartição, né? Qual que é a ideia?
essas bactérias novas, elas foram pegando apenas o N14 para suas bases novas de DNA. Entendeu, gente? Você vê isso aqui na primeira geração, ó. Então você transferiu as bactérias que só tinham N15 para o meio novo, elas fizeram autoduplicação e fizeram fitas novas com N14. Olha como fica. Sabe aquela história de fita velha, fita nova? A fita velha tem N15, é a vermelhinha, ó. A fita nova tem N14, é essa verdinha aí. Agora, as duas bactérias têm o DNA meio a meio. Entendeu? N15 e N14. Se você centrifugar esse DNA, gente, ele vai chegar numa posição intermediária no tubo. Então, veja um tubinho aqui do lado, que legal. Quando eu centrifugo o DNA tendo só N15, ele vem até aqui embaixo, porque ele é bem denso, certo? Quando eu faço a centrifugação com N15 e N14 ao mesmo tempo, mesmo DNA, né, tendo uma fita de cada, ele chega numa posição intermediária, certo? Agora, aqui, ó. Isso por quê? Porque a duplicação é semiconservativa, né? Aí ele continua. Na segunda geração, no entanto, praticamente 50% das bactérias apresentavam DNA constituído por duas fitas com N14. Por quê, gente? Porque quando vai ter a nova geração de bactérias, né, esses DNAs vão se abrir também por sua vez. Você entendeu? Uma fita velha é N15 e outra fita velha é N14 já. Então, quando ela faz a fita nova dela, ficam duas N14. Você vê isso aqui, ó. Tá vendo? Então, agora é um DNA inteiro, uma bactéria inteira só com N14. E a outra bactéria tem uma fita velha que ainda é N15, lá de trás, porque ela não se desfaz, né? Ela não se perde. E a outra, que é a fita nova, é N14. Essas duas bactérias que vieram dessa daqui, ó, né? E também tem mais duas bactérias assim que vieram da outra. Então, nessa segunda geração, gente, eu passo a ter duas bactérias que são meio a meio e passo a ter duas bactérias que são só com fita N14. Veja como fica a centrifugação, que legal, ó, né? O DNA daquelas que são meio a meio ficam no meio, ele fica na posição intermediária. O DNA das que só tem N14, ele fica mais para cima, certo? Perto da superfície. Então você passa a ter duas faixas, né, de DNA centrifugado. Mas aí vem uma terceira geração. Olha isso. Na terceira geração, 75% das bactérias apresentavam DNA com duas fitas N14 puras, né? E 25% DNA com uma fita N15 e outra N14. Olha eles aqui, gente. Então, após a terceira geração, você tem 8 bactérias, né? Porque na primeira geração, uma bactéria gerou duas. Na segunda geração, as duas geraram 4. Vai sempre dobrando, né? Na terceira geração, as 4 geraram 8. Então, nessa última linha, eu tenho 8 bactérias, certo? Tipo, se tivesse uma quarta geração, teria 16 bactérias, né? Uma quinta geração teria 32 bactérias. Beleza. Então, aqui eu tenho 8 bactérias, gente. Sendo 6 delas só com DNA 14 e 2 delas com DNA 14 e 15. Percebe? Olha que barato. Então, eu também teria, de qualquer maneira, eu teria duas faixas no tubo, né? Uma faixa só com 14 e 14 e uma faixa com 14 e 15, né? Então, assim, isso é o que de fato, gente, aconteceu no experimento deles. O que essa questão fazia? Ela não mostrava para vocês, né, a duplicação do DNA. Entendeu? Ela mostrava só parte da história toda, que era essa daqui, ó. Que parte? É só. Né? Mostrava só os tubos. Então, a dificuldade dessa questão, gente, é que a parte do DNA, de duplicar fita velha, fita nova, ficava a cargo do candidato lembrar. Entendeu? Ou seja, é uma questão difícil, né? Não é simples. Não era simples. Tá bom? Mas vê se você entendeu agora. Tá? Ó, esse era o DNA original do tubo 1. Ele só tinha a fita N15. Né? Após a primeira divisão celular, a primeira duplicação das bactérias, se eu faço a centrifugação, o DNA fica aqui. Ó. Por que mesmo? Porque ele tem fita velha, fita nova, N15 e N14. E após a segunda geração, ele pergunta, o DNA vai ocupar que posições no tubo, gente? Lembra? Então você vai ter agora DNA intermediário com N15 e N14, fica na posição 2. E DNA só com N14, porque são as fitas novas, né, que só tem N14 para pôr, concorda? Então, também na posição 1. Tá? A resposta, então, a esse exercício, ó, vou colocar aqui, seria assim, ó, posições, né, 1 e 2 do tubo. Tá vendo? Ó, pediu para explicar? Não. Então, não explica. Certo? Simples assim. Agora, se pedisse, né, gente, justifique,
você diria o quê? Porque após a segunda geração, existem bactérias apenas com N14, né, ocupando a posição 1, e bactérias com fitas N15 e N14 simultaneamente, por causa da autoduplicação, o quê? Semiconservativa. Essa seria a justificativa, né, gente? Qual conclusão pode ser retirada a partir da realização desse experimento? Ué, Castilho, o que ele quer de mim aqui? Ó? É só que a replicação do DNA é semi-conservativa. Na verdade, gente, esse experimento do Matheson e Stahl, né, dos dois cientistas, ela levou a essa conclusão, entendeu? Olha a conclusão. Ó. Pensa, foi assim que eles descobriram, imagina o trabalho, né? Foi assim que eles descobriram que a fita do DNA, quando duplica, mantém uma fita nova e uma fita velha. Percebeu isso? Né? Você imagina quantos anos de experimento, etc., para chegar a essa conclusão que agora a gente fala assim, né? Como se a ciência tivesse sabido disso sempre, não é? Precisou desse experimento para descobrir, gente. E qual é a principal enzima envolvida no processo de escrito? Poxa, Castilho, como eu vou saber? Simples, né? Qual a enzima que organiza a duplicação do DNA? Era isso que ele queria, tá bom? Então, DNA polimerase. Tá bom, gente? Olha lá, ó. DNA polimerase. Essas eram as respostas dessa questão 23, que não à toa eu coloquei como uma questão de desafio, né, gente? Tem uma questão aqui da FUVEST, ela é muito parecida, tá vendo? Ó, segunda fase, né? De 2004, mas ela é parecida, ela fala da mesma história, do mesmo experimento e tudo. Mas a pergunta é um pouco diferente. Vamos lá, ó. Letra A. Por que na amostra B, que é essa, gente, após a primeira duplicação da bactéria, né? Todo o DNA tem uma densidade intermediária entre o que é constituído apenas por N14 e o que contém apenas N15? Porque assim, o DNA que só tem N15, lembra? Ele vem até aqui embaixo no tubo. O DNA que tem só N14, ele fica aqui em cima no tubo, certo? Por que a amostra B só tem DNA intermediário? Qual que era a resposta que a FUVEST esperava? Porque ela possui todas as bactérias, a amostra B, com DNA com fitas N14 e N15 simultaneamente, né? Todas as bactérias dela são assim. Fita de DNA N15 e fita de DNA N14 ao mesmo tempo. Como a gente vê aqui no experimento, lembra? Olha isso. É essa geração, tá vendo? Ó, a primeira geração, né, gente, depois da duplicação, que só tem DNA intermediário mesmo, com fita N15 e N14. E esse era o tubo B da questão da FUVEST. Então, também uma questão difícil, porque é a mesma coisa. O candidato aqui é que tinha que lembrar das fitas de DNA abrindo, fechando, né? Mantendo fita velha, fita nova. Senão, não faz essa questão. Pensa bem. E na letra B, considerando que na amostra C, a quantidade de DNA separada na faixa inferior, né? Na amostra C, gente. A faixa inferior é essa, certo? É X. Que quantidade de DNA na faixa superior? Castilho, como é que eu vou saber? Já pensaram, gente? Porque pensa uma coisa com muita calma nessa hora. Essa amostra C vem de onde? Depois de quantas duplicações de bactérias e tal, né? Aqui você volta ao texto, ó. Quando as bactérias completaram uma divisão celular nesse novo meio... Não, perdão. Agora sim, ó, uma terceira amostra, que ele chamou de amostra C, quando as bactérias completaram 2 divisões celulares. Pronto, então agora a gente já tem uma ideia legal, gente. 2 divisões celulares, né? Lembra, a primeira divisão celular, a bactéria se transforma em 2, que são aquelas com 14 e 15. Essas aqui, ó. Na segunda divisão celular, tá ela aqui, ó, acontecendo. As 2 bactérias vão virar 4, né? E aí 2 vão ser N15 e N14, e outras 2 vão ser só N14. Ou seja, eu tenho 2 de um tipo, 2 do outro, né? Então, se a faixa que representa as que tem 14 e 15 ao mesmo tempo, eu chamo de X, quantidade, nesse caso aqui são 2, né? X. A outra faixa superior, gente, que só tem 14, que vai valer quanto? X também. Olha aí, porque também são 2. Entendeu? E aí a resposta, né, o gabarito da FUVEST era esse, ó. Então, letra A. Por que, né, na amostra B, todo o DNA vai ficar na faixa intermediária, né? Porque a duplicação é semiconservativa e todas as bactérias na primeira geração têm uma fita velha e uma fita nova, uma com 15, outra com 14. Na letra B, qual que é a quantidade de DNA na faixa
superior do tubo C se a faixa inferior tem X. Então, será X também. Tá vendo? Ó? Pois na amostra C, a quantidade de bactérias com a fita híbrida, né, 14 e 15, é igual à quantidade de bactérias com a fita apenas N14. Né? É a mesma quantidade X e X. Tá legal? Detalhe, as perguntas da FUVEST, tanto A quanto a B, não pediam para justificar. Né? Então, esse gabarito ele está justificando só para explicar, gente, a questão. Mas não era o necessário se a questão não pedisse. Né? Eu tenho a impressão, eu não lembro direito, mas eu tenho a impressão que aqui está adaptada, gente. Eu acho que pedia para justificar sim, pelo menos na letra alternativa B, a questão B, tá? E aí a justificativa era simples, né? Era só dizer mesmo que ambas as bactérias tinham quantidades iguais aí na amostra B, né? Tá bom? Beleza. Então, sendo assim, olha, essa foi toda a história de replicação, duplicação, né? Você vê que tem coisa pra caramba aqui, né, gente? Duplicação, transcrição, certo? Então, assim, no vestibular e no Enem, né, tem tantas questões tratando de síntese proteica mesmo, tradução e tudo que a gente vai ver agora, quanto questões tratando disso, viu? Só de duplicação, só de quantidade de DNA, de complementaridade, etc. Você vê que dá para os caras viajarem, né, gente, nessa parte da matéria, né? Dá para viajar. Falar da relação de Chargaff, 5 linha, 3 linha, essa história das bactérias, né? Sem nem precisar entrar na síntese proteica, na tradução da proteína e tal, né? Diga, David, fala aí. Você ia falar Professor, alguma coisa? desculpe. Eu ainda não entendi essa B não, porque, tipo, tem como você voltar no tópico 8 do Planeta Bio, por favor? Eu não sei se é no 8. É no 8. Que tem a Mostra o divisão. experimento, né? Olha ele aí, Isso. Ali, ó, no final, tipo, tem muito mais o do com duas N14. fitas 14 do que 15. Por que, tipo, é igual? É isso que eu não entendi. Não, mas o que é igual é da segunda geração, David. Olha Nossa, só. putz, meu. Porque a questão da FUVEST, aliás, tanto a da FUVEST quanto a do caderno de exercícios, elas só foram até a segunda geração, entendeu? Tá. Elas Não vieram entendi, até... putz. Tudo bem? Putz, desculpe mesmo, professor. Olha que Imagina, eu porque não você vê prestei 3 atenção tubos, nisso. né? Tudo bem, você vê 3 tubos e fala geração 1, 2 e 3, mas não é. O tubo A era aquela geração original que nem teve divisão celular ainda, entendeu? Só tinha N15, ó. O tubo B é a primeira geração. O tubo B é a primeira. Então ele só tem bactéria com N15 e N14, né? Entendeu? E o tubo C é depois da segunda divisão. Ó, o tubo C é esse. Entendeu? Então, assim, gente, realmente essa questão não era brincadeira, porque eu até falo, se eu tivesse na lousa, eu ia falar isso, agora eu lembrei, eu vou falar também para vocês. Numa questão dessa, gente, tipo, vocês precisam fazer um rascunho. Imagina pensar isso de cabeça. Né? Nem alguém que for gênio. A pessoa se perde nas fitas, ela se confunde. Então você faz um rabisco, isso aqui é que nem questão de matemática, né? Física. Se você não rabiscar alguma coisa lá, a não ser que seja teórica puramente, você não faz. Então você faz um rabisco dessas fitinhas. Fala, tá bom, a primeira bactéria tinha essas 2 fitas aqui, ó, duplicou. Rabisca mesmo, gente. As 2 novas bactérias, uma fita velha e uma fita nova. A nova que é 14. Essa aqui também, 15 e 14. Depois, deixa eu falar, outra geração, né? Para você poder chegar numa coisa rudimentar parecida com isso, ó. Não precisa ser bonitinho, né? O rabisco vai ser para você. Mas para você chegar nessa ideia, visualizar essa ideia, né? Se ficar só com os tubos que tem na questão, você se confunde, tá bom? Os tubos, eles mostram muito pouco, né? A gente tem que ver o DNA. Boa pergunta, David. Tem mais alguém, gente, que ficou com dúvida nessa história toda? E aí? Aqui no chat, alguém perguntou alguma coisa aqui no chat? Não. Não, né? Beleza. Então, sendo assim, vamos lá. Eu vou colocar agora a parte realmente da síntese proteica. No site do Planeta Bio, não está aqui nos ácidos nucleicos, tá bom? Não está aqui. A gente tem que voltar. E tá, gente, assim, ó, na citologia. E é super legal. Vai ser ótimo para eu mostrar para vocês isso. Quer ver?
Na citologia, aqui ó, em núcleo, né? Porque começa a transcrição no núcleo, entendeu? Eles fizeram isso porque o ácido nucleico tem tanto assunto, se colocasse no meio ia ter 25 números lá, né? Então eles levaram para o núcleo. Você tem essas partes que a gente vai ver depois, divisão celular e tudo, tá? Em outras aulas. E aí sim vem aqui, ó. Né? Vem a síntese proteica aqui, ó. Então vamos lá. Olha, gente, aqui o esqueminha básico mais uma vez, que a gente já viu lá na aula retrasada, né? Que o gene faz a transcrição, RNA mensageiro, e o mensageiro indo para o ribossomo faz a tradução. Aí fica a proteína pronta, né? Então lembra que essa vai ser a função do gene, né? No final das contas, fazer a proteína que traz a característica genética. Olha a transcrição acontecendo, tá? Uma coisa importante aqui é a seguinte, gente, que para ter a transcrição, ó, esse texto lembra para a gente, tem a enzima RNA polimerase, né? E você tem 3 tipos de RNA que vão ser feitos, tá? Tem o início da transcrição, né, que é feito pelo promotor, o pedacinho promotor. O fim, que é feito, o fim da transcrição, é por uma parte que eu chamo de terminador, né? Ou seja, é o fim e começo da transcrição, gente. E 3 RNAs são produzidos, o mensageiro, o transportador e o ribossômico. O que mais importa para a gente é o mensageiro. Porque o mensageiro é o que leva a mensagem do gene, né? Então, em geral, quando a gente faz uma transcrição, está fazendo de mensageiro, certo? Castilho, para que serve o RNA transportador? Ele transporta os aminoácidos até o ribossomo, para que a proteína seja feita, gente. Ela precisa de aminoácidos se ligando, né? Então, o transportador cada RNA transportador, ele tem 3 bases só. Ele tem uma trinca de base. E aí, cada um desses vai levar um aminoácido até o ribossomo, beleza. E o terceiro, que é o RNA ribossômico, o ribossômico constrói o ribossomo, tá? Os 3 tipos de RNA são feitos por transcrição, mas a partir de trechos diferentes do DNA, lógico, né? Um pedacinho faz um RNA mensageiro, outro pedaço do DNA faz um RNA transportador, tá bom? Beleza. E aí vai ter essa tradução final, quer dizer, a produção da proteína no ribossomo, né, gente? Beleza. O que esse texto do site fala, tá vendo? Por meio de códons, já é um detalhe que eu vou adiantar também, gente. Códon é a trinca de bases, né? Então, por exemplo, se o DNA começa com TAC, TAC, que é uma trinca de início mesmo, sabe essa parte que ele falou aqui, ó, promotor? É o códon, né? O trinca é TAC, é sempre TAC que começa, tá? Então eu chamo isso de códon, né? Códon é a trinca, beleza? Ó, vamos ver aqui a transcrição acontecendo. Só uma fita molde vai ser copiada, né? Então vamos ver qual que vai ser aqui, ó. Vai ser azulzinha, tá vendo de baixo? A RNA polimerase está aqui, gente, tá vendo? Ó, né? Fazendo a leitura do DNA e indo do 5' para o 3' na transcrição, né? Tá vendo? Ó? Olha aí. Certo? E aí acabou o RNA mensageiro, ó, 5', 3'. Eu tenho que inverter em relação ao DNA, né? Esse sentido que ele fala, detalhe, né, gente, é o do RNA, tá bom? Porque o DNA estava sendo do 3' para o 5', né? Então, mas como o RNA é invertido, é aquela história que eu falei para vocês. Você inverte e tá tudo certo. Então, aqui está o RNA mensageiro, ó, tá? Beleza. Quando obteve o RNA mensageiro, olha aqui o códon de início que eu falei para vocês, que é sempre o TAC, né? TAC, ó. Quando o mensageiro acaba de ser feito, olha que legal. Ele se destaca do DNA e vai embora. Entendeu? Tchau para quem fica, ó. Então, agora você tem o RNA mensageiro indo para o citoplasma, né? Passar no ribossomo e tal. Beleza? Tá legal. Bom, a transcrição a gente já tinha visto também, né? Revisto hoje com a minha pseudolosa. É exatamente isso que aconteceu aí no site, né, gente? Beleza. Oi, Renata, você vai me perguntar alguma coisa? Oi, professor, eu só queria ver se estava certo. É só uma RNA mensageiro que fica a uracila, ao invés do T, né? Boa pergunta, viu, Renata? Não, na verdade, em todos os RNAs, tá bom? Você vai pensar sempre assim. É uma molécula de RNA, não importa qual seja, ela só tem uracilas ao invés de timinas. Beleza? Porque a gente faz essa confusão muitas vezes, porque o RNA T, né, ele tem a letra T.
Mas não tem nada a ver com isso, porque é T de transportador, né? É só a inicial do nome dele. RNA transportador, porque ele transporta os aminoácidos, tá certo? Mas ele também tem uracilas, né? Por acaso, essa transcrição aqui dessa tela é de um RNA mensageiro. Até porque é o que em geral importa, né? A gente quer sempre saber do mensageiro. Mas os RNAs transportadores, eles também têm uracilas, tá bom? C ou C, A ou G e assim por diante, tá? Beleza, Renata? Tá bom, obrigada. Imagina. Gente, por enquanto, vê se tem mais alguém que quer me perguntar. Tudo bem? Tranquilos? Se tiver, vocês me avisam, tá? Porque às vezes eu não vejo aqui. Tá bom. Olha, então, continuando, gente. Uma vez que fez aí, produziu, né? Fez a transcrição. Tá bom. Olha só. Aqui você tem a relação, gente, dos códons com os aminoácidos que os transportadores vão transportar. Essa é a tabela do código genético famoso, tá? O código genético, gente, ó, aqui embaixo ele está falando isso. Ele tem duas características importantes. Ele é universal, em primeiro lugar. Como assim, Castilho? Todos os seres vivos têm o mesmo código. Essa tabela toda aqui, gente. Tá bom? A boa notícia é que ela é sempre fornecida, viu? A gente vai fazer uma questão juntos aqui agora, né? Você vai ver. A questão, mesmo que seja o Enem, FUVEST, não importa. Ela te dá a tabela. Graças a Deus, né? Só faltava ter que decorar isso. Então, essa tabela, ela mostra assim pra gente. O aminoácido alanina, ele é codificado por quais códons do RNA mensageiro? Né? Ou até do DNA. Tem tabela que é de DNA, viu? Essa é de mensageiro. É pelos códons GCU, GCC, ou GCA, ou GCG. É ou, tá bom? Não ao mesmo tempo, né? Você fala, Castilho, como assim codificar? É simples, gente. Quando o RNA mensageiro chegar dentro do ribossomo, trazendo o códon GCU, né? Ele vai o quê? Organizar a colocação na proteína de um aminoácido alanina. Entendeu? Essa é a relação. E esse código genético, ele é o mesmo em todos os seres vivos da Terra, né? Não importa se é bactéria, se é planta, se é animal. Quando vai fazer a síntese proteica, a relação das trincas de DNA e de RNA mensageiro, né, com o aminoácido colocado na proteína, vai ser sempre essa. Isso é muito louco, né? Então, o código é universal, tá? Por isso que eu não posso falar em código humano, código genético da planta tal, da samambaia, código genético do coronavírus. Eu não posso falar assim. É errado. O código genético é igual para todos, né? O que muda de um ser vivo para o outro não é isso aí. O que muda é o genoma, tá bom? E o que é o genoma, afinal de contas? O genoma é a sequência de bases. Aí sim, porque é como se fosse, né, um código mesmo. Então, essa ordem, essa sequência das bases, gente, do DNA de cada espécie é única daquela espécie, né? Então, aí sim você pode falar no genoma humano, no genoma da bactéria da tuberculose, no genoma do coronavírus, no genoma da samambaia, entendeu? Cada espécie tem o seu genoma. E isso erram toda hora na televisão. Toda hora, você não faz ideia, entendeu? Os caras sempre falam errado. Então descobriram qual é o código genético do coronavírus. Meu, o código genético do coronavírus é esse que está aqui, ó. É o mesmo que o nosso, né? Trocam essa informação o tempo todo. Adivinha se o vestibular não adora isso? Vai lá nas questões e faz a pegadinha, entendeu? Quem marcar, errou, né? Tipo, o que sequenciaram do ser humano no começo dos anos 2000, né? No projeto que conseguiu sequenciar todas as bases do DNA humano. O que foi? Aí vem letra A, código genético. Errado. Qual que é o nome certo? Genoma, né? Sequenciar o genoma humano, que é a sequência de bilhões e bilhões de bases, né, gente, uma atrás da outra, tá? Beleza, ó, então trata-se do conjunto de códons presentes no RNA mensageiro e que antes estavam, lógico, né, originais no DNA. O códon é uma trinca, lógico. Então o código é universal, gente, e degenerado. Ó, um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon, como mostra nessa tabela, né? Durante o processo de tradução lá no ribossomo, os códons presentes na molécula do mensageiro são lidos pelos ribossomos, lidos entre aspas, né? De trinca em trinca a gente vai lendo. A leitura da sequência de códons resulta em uma sequência de aminoácidos que farão parte do peptídeo ou proteína a ser sintetizada, né?
Então, quem vai ordenando a colocação dos aminoácidos é justamente a sequência de códons do mensageiro. Entendeu? Castilho, como assim? Ó, por exemplo, se em primeiro lugar, gente, começa lá, né? Vamos supor aqui, ó, um códon do mensageiro que seja CGC, esse aqui, ó, CGC. Então, o primeiro aminoácido que vai ser colocado na proteína vai ser a arginina. Tá? Mas em segundo lugar no mensageiro vem o códon CAU, CAU. Ó, eu vejo na tabela, o segundo aminoácido é histidina. Viu que simples? Aí o terceiro códon do mensageiro é UAU, UAU. Venho na tabela, qual que é o aminoácido terceiro colocado? Tirosina. Eu vou lendo os códons na tabela e vou colocando os aminoácidos relacionados. Essa é a tradução, né? Durante a tradução, o códon AUG, que codifica o aminoácido metionina, é o códon de iniciação, gente. Por quê? Porque ele é feito a partir do TAC do DNA, que é a TAC. É o códon de início, tá bom? Enquanto os códons UAA do mensageiro, UAG e UGA são códons de parada, né? Eles são stop. Portanto, eles não são traduzidos. Cadê o stop aqui? Deixa eu ver se tem nessa tabela, gente. Essa tabela não tem, porque ela é só de aminoácido mesmo, tá vendo? Ó. Mas, de 64 combinações possíveis de códons que nós temos, por que 64? Porque são 4 bases, né? A, C, G, U, colocadas de 3 em 3, certo? Então, você tem 64 combinações. 3 dessas são de parada. O que quer dizer? Que quando tiver esse de parada no mensageiro, está no fim da linha, né? No fim da sequência, gente, esse códon de parada não atrai nenhum aminoácido. Então, ele realmente mostra que a proteína foi finalizada. Tchau, pode ir embora, pode cumprir a sua função na célula. Tá? Então, assim, depois de te falar tudo isso, vamos ver a cena, né, do negócio acontecendo, da tradução acontecendo. Olha que barato. Tá aqui a tradução, ó. Então, é a própria síntese de proteínas propriamente dita, né, gente? Tá bom? Durante a tradução, a molécula do mensageiro se encaixa no ribossomo. Olha o ribossomo aqui, ó. O mensageiro está aqui embaixo, é o comprido, né? Posteriormente, as moléculas de RNA transportador, olha o RNA transportador aqui, gente. Tá vendo? Ele parece um satélite, né? E ele só tem 3 bases. O transportador, ele tem o anticódon, tá? Enquanto o mensageiro tem o códon, o transportador tem o anticódon, para ser complementar, né? Daí o nome, tá bom? Eles transportam os aminoácidos até o complexo, que é o ribossomo, com o mensageiro passando. É como se ele fosse um guincho, sei lá, né? Alguma coisa para transportar aminoácidos, gente. Tá bom? Para que as proteínas sejam montadas. Em uma das extremidades, o transportador está ligado a um aminoácido específico, enquanto na outra, há um anticódon, né? O que ele está falando de extremidade? Do próprio RNA transportador. Ele está dizendo assim, gente, numa extremidade do RNA transportador, você tem o anticódon. Ó, tipo, aqui é o AC, o AC, né? Para ligar com o A ou G. Tem que ser complementar ao códon. Ó. E na outra extremidade do RNA transportador, você tem o aminoácido. É isso que ele está dizendo aqui, tá bom? Que são o anticódon 3 bases nitrogenadas complementares, né? Então, no mensageiro, mais uma vez, ó, tem um códon de início e tem um códon de parada. E aí o ribossomo vai percorrendo o mensageiro e vão entrando novos transportadores, gente, trazendo anticódons complementares ao mensageiro. Você vai ver na imagem, na animaçãozinha. Quando o anticódon se liga ao códon, o aminoácido que o transportador estava trazendo se solta, beleza? E ao se soltar, ele liga no outro aminoácido por ligação peptídica. Olha só, então vamos ver. Tá aí, ó. Cada transportador trazendo um aminoácido, olha que legal, gente. Aí o transportador vai embora, você viu, vazio, e o aminoácido vai ficando e se ligando ao outro por ligações peptídicas. Né? Quando chega no códon de parada, que é o UGA, UGA, tá vendo aí, ó, UGA? Então ele não atrai mais nenhum transportador, não tem mais aminoácido, né, para colocar novo, e o pedacinho da proteína já foi feito. Mais uma vez, então, ó. Olha a tradução. Lembra que isso é no citoplasma, né? Ó, o primeiro aminoácido é sempre a metionina, tá em rosa aqui. Por quê? Porque ela é sempre trazida pelo códon de início, né? Depois está vindo aqui uma fenilalanina, tá vindo a abreviação, ó? Arginina e glicina. Essas abreviações, gente, elas também são fornecidas nas tabelas de código genético, viu?
Olha aqui a abreviação, ó, né? Então, becina é GLI. Essas abreviações são em inglês, né? Por isso que elas ficam assim diferentes, ó. GLI com Y, tá vendo? Fenilalanina, PHE, né? Arginina, ARG, e assim por diante, né? Tá bom? Então, mais uma vez, antes de eu mudar de slide de cena aqui, ó. Tá? Pronto, gente. Essa é a tradução. Quando a proteína está pronta, ela se destaca e vai embora cumprir a sua função. Ela pode ser o quê? O peptídeo aí, o polipeptídeo, né? Pode ser uma enzima, pode ser um anticorpo, pode ser um pigmento como a melanina, né? Da pele e assim por diante, tá? O que são essas barrinhas laranjas aqui, ó? Entre dois aminoácidos, né? O que são as barrinhas laranjas? Lembra as ligações que ligam os aminoácidos? Ligações o quê? Peptídicas. Certo? Boa, obrigado. Ó. Então, aqui você tem 4 aminoácidos nesse pedacinho, né, gente? E 3 ligações peptídicas. Agora, essas ligações peptídicas, gente, elas só se realizam, elas acontecem dentro do ribossomo. Olha que barato. Tá bom? Só aqui dentro. Por quê? Porque existe uma enzima no ribossomo que acelera essa ligação peptídica, né? Se não fosse isso, a ligação ia demorar vários minutos para acontecer, o que seria inviável. Tem que ser muito rápido isso. Então, dentro do ribossomo, e por causa dessa enzima, a ligação peptídica acontece em 1/10 de segundo. Gente, 1/10 de segundo, né? Então, por exemplo, para ligar esses 4 aminoácidos, precisou de 3 ligações peptídicas. Ou seja, 0,3 de segundo você tinha um pedacinho com 4 aminoácidos. E se tiver que fazer uma proteína completa com 80 aminoácidos? Pensa. Bom, 80 aminoácidos vai ter 79 ligações peptídicas, né? Portanto, 79 décimos de segundo, né? E aí você tem alguns segundos, já dá uns 4 segundos, você já tem uma proteína pronta. Essa é a ideia. Tá legal? Beleza. Ó, vendo de outra maneira, ó que bonitinho. Né? Você tem aqui esses 2 sítios, isso está te mostrando, a gente nem precisa fazer isso numa representação, é só um detalhe, tá? Mas ele está te mostrando que existem 2 sítios, né? 2 lugares dentro do ribossomo, entendeu? Então, ao mesmo tempo, entram 2 RNAs transportadores na real, gente, entendeu? Para que justamente os 2 aminoácidos se soltem simultaneamente, né? E a ligação peptídica aconteça entre eles, tá? Então, olha só, vamos fazer uma tradução nova agora com esse detalhe, ó. Tá vendo que bonitinho? Ao mesmo tempo entram 2 RNAs transportadores, cada um trazendo o seu aminoácido, e assim as ligações peptídicas acontecem, né? Quando chega na última trinca, que acontece mesmo, é a trinca de parada ou códon de parada. Então não chega mais nenhum transportador e a proteína está pronta, ela vai embora, né? Olha lá, ó, ligações peptídicas aconteceram. E você vê que os RNAs transportadores que deixaram seus aminoácidos, eles vão embora vazios, né? Por exemplo, ó, para ligar com o códon A ou G do mensageiro, qual que é o anticódon? Tem que ser complementar, né, gente? Então é o AC, certo? O AC. Quando o AC se liga no A ou G e deixa a metionina lá, ele vai embora vazio. E ele pode ser reutilizado. Olha o AC saindo, ó. Percebeu? Ele vai pegar mais aminoácido, mas vai ser uma metionina de novo. Tá, gente? Isso é muito importante. Cada transportador vai trazer sempre o mesmo aminoácido, né? Sempre o mesmo, senão ia virar uma bagunça. Afinal, o mensageiro ele tem que ordenar a sequência de aminoácidos. Portanto, cada transportador, né, cada tipo de transportador, tipo aquele lá, o AC, ele tem que trazer sempre o mesmo aminoácido. Senão ia ser uma bagunça só, né? Então, dessa maneira, o processo sabe que se no mensageiro tem A ou G, que é o códon de início, o primeiro aminoácido vai ser a metionina. Entendeu que legal? Se o segundo códon é UUU, pela tabela do código, né, o processo sabe que o segundo aminoácido vai ser a fenilalanina. Olha como isso é complexo, gente. Né? Como pode, né, isso ter surgido na vida, na Terra, pela evolução, uma coisa tão sofisticada? Sabe-se lá. Aí, ninguém tem certeza. É aquela história da origem da vida. A gente, na biologia, é sempre assim, né, pessoal? Se você começar a fazer muita pergunta, chega no momento que você chega nessa. Fala, e agora? Como apareceu isso? Origem da vida, né? Então, como tem coisa sem resposta na biologia, né, gente? E na vida. Eu acho impressionante isso. Olha aqui, então, usando esse pedacinho de tabela do código genético agora, ó, usando esse pedacinho, vamos fazer uma proteínazinha desde o DNA. Sintetizar peptídeo. Vamos lá, ó.
DNA sendo transcrito, ele faz um RNA mensageiro que está em verde. O mensageiro sai pela carioteca. Vai sair. Sai pelo poro da carioteca. Olha que legal. Vai para o citoplasma. Passa dentro do ribossomo. E o ribossomo, então, vai atraindo RNAs transportadores. Olha que legal. Cada transportador com seu aminoácido, né? Olha que bonitinho, gente. Tá certo? Até que chega no códon de parada, acabou a proteína, tchau. Então, esse videozinho aqui, né, essa outra animaçãozinha, ela é mais completa, porque ela mostra desde a transcrição. E como é que as coisas acontecem na célula, né? Cada uma no seu canto. A transcrição acontecendo no núcleo e a tradução acontecendo no citoplasma, né? Ó, de novo. Mais uma vez esse que vale a pena, ó. Transcrição primeiro, sempre começando pelo códon TAC, né? Ah, um detalhe importante, gente. Os códons do RNA mensageiro, esses em verde, as trincas, elas também chamam códons, tá? Também chamam códons. O único que chama anticódon é do RNA transportador. Tá bom? Lembra disso. Então, os transportadores agora estão trazendo seus anticódons, né? Para se ligarem aos códons do mensageiro. Tudo bem? Olha aí, ó. Então, assim, cuidado, porque tem muita gente que faz essa confusão, que é plenamente justificável, né? Quando o DNA faz a transcrição, ó, as trincas complementares que são do mensageiro, elas também são chamadas de códons. Você vai falar assim, ó, são os códons do mensageiro. Assim como tem os códons do DNA. Você só vai usar o termo anticódon para as trincas do RNA transportador. Então são essas aqui, ó. O AC, né? CAG. Você fala, Caxil, como eu vou saber qual que é o anticódon e qual que é o códon? Simples. Se forem trincas do mensageiro, você está vendo ele, são códons. Se forem trincas do transportador, alguém tem que te contar que são, né? São os anticódons. Beleza, gente? Tá legal. Isso aqui não. Isso aqui é para depois, tá. Ó, detalhe, viu, gente? Se você for depois ver de novo o Planeta Bio, os números 7, 8 e 9 não fazem parte desse momento da nossa apostila, do nosso curso. Eles vão ficar para o fim do nosso curso. Tá? É a última parte da genética na nossa apostila. 7, 8 e 9. Ó. Expressão gênica, splicing, tá vendo? Ó? Então, assim, por enquanto, você não se preocupa com isso não, tá? 7, 8, 9. É que ele avança mais, né? Ele vai até uma parte mais, assim, aprofundada dessa matéria, que a gente precisa primeiro entender a genética, a biologia molecular, para depois chegar nela, tá bom? Então, para a gente, até aqui, ó, até o número 6. Agora, tendo tudo isso em vista, né, que era tudo que interessava para a gente, perguntas. Agora, antes, só um detalhe, gente. Vocês viram que o código genético tem duas características, né? Cadê o código aqui, ó? A primeira que eu falei para vocês, o código é universal. Tá bom, todo ser vivo tem o mesmo código. Segunda característica, que você não pode esquecer, ele é degenerado. Tá bom? O que é o código ser degenerado? É isso, ó. Um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. Tipo, a alanina, vejam ela, é codificada por 1, 2, 3, 4 códons diferentes. Né? Porém, tem um detalhe. Cada códon codifica sempre o mesmo aminoácido. Porque é aquela relação específica que eu te falei. Né? Cada RNA transportador, ele vai levar sempre o mesmo aminoácido. Senão ia ser uma bagunça. Né? Tipo, quer ver? Pegando a alanina, gente, o códon GCU do mensageiro, GCU, ele só pode codificar a alanina. Então você não acha mais o GCU aqui, ó, nos outros aminoácidos. Não acha mais. Né? Tipo, o códon AUG, vamos pegar o AUG que é o de início, né? Que vem do códon TAC do DNA. AUG. Ó, o AUG, ele só codifica a metionina. Pronto. Você nunca mais vê AUG em lugar nenhum aqui. Tá? Isso é legal. Então, cada códon aparece uma vez só na tabela. Beleza, gente? Senão a gente ia ficar doido, né? Então, isso é chamado degenerado. Tá? Cada aminoácido pode ser codificado por mais de um códon, exceto a metionina. A metionina é só um mesmo, você viu? Agora, tem uns aqui, tipo a leucina, ó, codificados por 5 códons diferentes. Né? Porém, cada códon codifica sempre o mesmo aminoácido. Tá bom? Beleza, deixa eu ver então, gente, quem é que vai me perguntar agora. Deixa eu dar uma olhadinha também no chat. Acho que é o Johan, professor. Johan, né? Deixa eu ver, ó. Professor? O Samuel também tinha perguntado aqui. Antes de você falar, Johan, deixa eu ver o que o Samuel falou também, ó.
o tradutor do UUU sempre vai trazer o aminoácido fenilalanina, sim. Mas outros RNAs transportadores, isso que você chamou, Samuel, de tradutores, né? São RNAs transportadores, tá bom? Podem trazer esse aminoácido de acordo com a tabela, né? Isso, o Samuel, tá certinho, né? Porque, por exemplo, gente, a tabela mostra para nós que você está falando da fenilalanina, né? Ó, a fenilalanina pode ser codificada por UUU ou UUC. UUU é do mensageiro, tá bom? Ó, esses são códons de RNA M. Então, qual vai ser o transportador que vai trazê-lo lá na tradução, né? Vai ser o AAA, o RNA transportador anticódon AAA, tá bom? Beleza. Mas como também tem o códon UUC para fenilalanina, ó, então também o anticódon AAG, né? Ele também pode trazer a fenilalanina, mas só esses dois, entendeu? De acordo com a tabela, né? Só esses dois aí codificam a fenilalanina, entendeu, Samuel? Beleza? Tá bom, gente. Era o Johan, né? Fala, Johan. Isso. Professor, minha dúvida é a seguinte, de onde que vem o aminoácido que o RNA transportador traz? Boa pergunta, gente. Ó, muito boa pergunta do Johan. Cadê aqui o número 6, ó? Quando no citoplasma a tradução vai acontecendo, gente, lá no ribossomo, né? Os transportadores, eles pegam os aminoácidos no próprio citoplasma, tá bom? São 22 tipos de aminoácidos, lembra? Tem 12 naturais e 8 essenciais, né? Esses aminoácidos, eles estão soltos pelo citoplasma, tá? Cada RNA transportador que está no citoplasma, foi feito lá na transcrição, né? Ele se liga a um aminoácido e traz para o ribossomo, tá bom? Então, assim, ou a célula pegou o aminoácido de fora, ela ganhou da alimentação, né? Ou a célula produziu o aminoácido, tipo, se for uma glicina, uma tirosina, a própria célula vai fazer, que são os naturais, né? Mas o que importa é que todos esses aminoácidos estarão no citoplasma simultaneamente, tá? E aí os transportadores vão pegando, entendeu, Johan? Então eles pegam do próprio citoplasma, tá? Vê se eu respondi. Tá, eu entendi. Eu só queria entender também o RNA mensageiro, acontece o que com ele depois da tradução? Outra boa pergunta. Gente, o Johan está fazendo as perguntas certas, que são aquelas que fazem parte da matéria, né? É exatamente o que eu ia falar, mas isso é ótimo, quer dizer que você está bem antenado. É assim, gente, aproveitando a pergunta do Johan, então, né? Os RNAs, eles podem ser reutilizados. Isso é muito legal, né? O RNA transportador, ele deixou o aminoácido dele aí, ele vai embora para buscar mais. Pode ser usado. O RNA ribossômico, ele simplesmente constrói o ribossomo, né? O RNA ribossômico, ele é estrutural, ele é o azul aqui, ó. Ele é o corpo do ribossomo, entendeu? Beleza. E o RNA mensageiro, ele também pode... Então, o ribossomo pode ser reutilizado várias vezes, tá? O RNA ribossômico, gente. E o RNA mensageiro, ele também pode ser reutilizado. Entendeu, Johan? Então, uma vez que ele fez a proteína inteira, acabou. Agora é só ele passar em outro ribossomo que ele faz outra proteína igual. Por que igual? Porque a sequência dele é a mesma, né? Entendeu? Segunda proteína igual. Depois ele passa em outro ribossomo, ele faz uma terceira igual. Tudo de novo, toda a tradução de novo. RNA transportador não falta no citoplasma, tem milhões, e aminoácidos não faltam no citoplasma, tem milhões. Então vai fazendo. Isso acontece de uma tal forma que, na verdade, gente, dentro do citoplasma, você tem assim, ó, sequências de ribossomos enormes, sabe? Tipo 20 ribossomos um atrás do outro. Chama polirribossomo. Parece um colarzinho, entendeu? De pérolas, né? O mensageiro, ele vai passando, ele nem acaba de passar por um ribossomo, ele já está entrando em outro. Entendeu? Em outro. Quando acaba a tradução, gente, isso que a gente vê acontecendo aqui no esqueminha no ribossomo, acontecendo em 20 ao mesmo tempo, né? Ou sequencialmente, com o mesmo mensageiro. Adivinha o que acontece? Já faz a tradução de 20 proteínas iguais de uma vez. Sabe por quê? Porque a quantidade de proteínas tem que ser muito grande, né? Quando, por exemplo, o pâncreas lança insulina no sangue, e a insulina é uma proteína, imagina, não basta uma insulina, nem 10, nem 100. Ele tem que lançar, né, gente, uma solução com milhões de moléculas de insulina. Então, a tradução ela tem que acontecer em larga escala, entendeu? Então, esses mensageiros, eles vão passando nesses polirribossomos e fazendo milhares de cópias da mesma proteína, entendeu? Então, todos esses RNAs são reutilizados.
Boa pergunta, Johan. Quem mais, gente? Ficou com a mão aberta, a mão levantada. Professor, eu Diga aí. levantei aqui. Pode falar. O processo é espontâneo ou tem alguma enzima que age aí na tradução para isso ocorrer? Ou é espontâneo? Não. Tipo? Não. Tem um monte de enzima, gente. Sempre tem, né? Tem enzima para dar e vender aqui, tá? Tem enzima assim, ó, que vai ligar o aminoácido no RNA transportador. Tem enzima que vai promover as ligações peptídicas. Tem enzima que vai soltar o RNA transportador do mensageiro. Tem enzima para tudo. Tem um monte, né? Tá bom? Nada disso acontece assim gratuitamente, tá? É uma coisa realmente coordenada pela célula. Coordenada. Tudo enzimaticamente. Tá bom, David? Legal. E aí, gente, mais alguém ficou com dúvida por enquanto? Que aí eu vou te mostrar um exercício aqui. Ó, dessa aula 18, aula 17 e 18, onde é que eu tô aqui? Acho que é aqui, ó. Ah, isso mesmo. Então é igual a de vocês, né? E vocês têm esse exercício da aula, ó. Ai, gente, onde é que tá? Não, isso aqui é o caderno de exercícios, perdão. Não é esse, é aqui, ó. Eu quero dar aula mesmo. Você vê essa figurinha da apostila da aula, aula 18. Tá mostrando a tradução, né? De uma outra maneira aí, com passos, tá vendo? Nessa apostila, gente, você também tem uma tabelinha do código genético simplificada, né? E notem que a tabela da aula, né, da apostila, ela é uma tabela de DNA. Você viu? Ela tá com as códons de DNA, não com os códons de mensageiro. Não tem problema, você vê do jeito que ela tá, né? Agora, se ela fosse uma tabela do mensageiro, nós veríamos relacionados à fenilalanina, você não veria a, você veria o quê? O. Tem que ser o complementar, né? Você não veria a G, você veria qual códon? O C, tá bom? Então, assim, a tabela que ele te forneceu, você usa. Mas se você precisar fazer a complementaridade para achar um mensageiro, você faz, né? Simplesmente trocando A por U e C por G e assim por diante, tá bom? Agora, o exercício, gente, da aula era esse aqui, ó. Olha que simplesinho ele, né? Então, um gene tem a seguinte sequência de bases. Vinha aqui o gene, ó. Beleza? Vamos fazer juntos esse? Eu tenho ele já em PowerPoint, quer ver que legal? Para finalizar a aula por hoje, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho ele em slides. Então, pega o seu aí da apostila para você ir vendo comigo, tá? E eu vou fazendo ele aqui, ó. 2 minutinhos a gente finaliza, tá bom? Olha isso, um gene tem a seguinte sequência de base. Determina a sequência de base do RNA mensageiro que o gene acima fabrica. O que ele quer, gente, de vocês? Ele quer uma transcrição. Olha aqui, ó. A com U, A com U, A com U, G com C, G com C, G com C. Então você mostra o RNA mensageiro. Essa era a resposta do item A. Feito por esse DNAzinho, essa fita molde, né? Letra B. Quantos códons existem no gene anterior? Quem são códons mesmo? Trincas, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vai contando de 3 em 3. Pronto. 5 códons. Essa é a resposta da B. Letra C, gente. Determine os anticódons que possam se ligar ao RNA mensageiro. Anticódons. Quem são mesmo? Lembra, ó. Vai fazendo por complementaridade, ligando com o CCC, GAA, porque são as trincas agora, gente, dos RNAs transportadores que vão se ligar nesse mensageiro. Entendeu? Então, olha aqui os anticódons. Para ligar com UUU lá no ribossomo, tem que ser AAA. Né? Para ligar com CCC no ribossomo, tem que ser GGG. Para ligar com GAA, CU, com GGC é CCG. E com o CC liga quem? AGG. Certo? Tem muita gente que começa a perceber o seguinte: poxa, Castilho, mas a sequência de anticódons é igual à sequência do DNA, né? Só trocando T por U. Exato. Se você quiser, você pode pensar assim, gente. Pega a sequência do DNA. Veja, ó, transcreve aqui e troca T por U. Você encontra a sequência dos anticódons. Né? Por quê? Muito simples. Porque o RNA mensageiro foi feito a partir do DNA por complementaridade. Né? Então, o RNA transportador também é complementar ao mensageiro. Né? Só não pode ter timina. Particularmente, Castilho, prefiro fazer a partir do mensageiro, eu faço o transportador. Tá bom, gente? Mas se você quiser, tem Castilho, mas eu prefiro fazer o DNA todo e trocar T por U. Pode. Mas eu prefiro olhar o mensageiro e ver a complementaridade, tá, gente? Para achar os anticódons.
E na D é para usar a tabela. Ó. Quais os aminoácidos codificados pelo gene anterior? Use a tabela do código genético. Agora, muita calma nessa hora. Fala, Castilho, para achar os aminoácidos, eu vejo os anticódons ou vejo o DNA? Como essa tabela, gente, fornecida pela sua apostila, né? Fornecida pelo exercício, é uma tabela de DNA, então eu vou olhar o DNA. Simples. Eu vou lá, primeiro códon dessa tabelinha era AAA. O que eu faço? Olho lá, qual o primeiro aminoácido? Fenilalanina, né? Segundo códon era GGG. Vai na tabela. Qual que é o aminoácido? Acho que é leucina, né? É isso? É leucina. Deixa eu ver qual que fica aqui, ó. Ah, não, prolina. Tá vendo? Então eu vou achando e vou trazendo, gente. Fenilalanina primeiro, porque eu achei na tabela AAA. Prolina depois, achei na tabela GGG, né? Por que isso? Por que você não vai olhar os RNAs transportadores? Porque a gente sabe que os transportadores trazem os aminoácidos, né? Eu sei. Mas a tabela, ela está pulando essa fase. Ela pula essa etapa. A tabela já simplifica as coisas para você. Ela fala assim, ó, quando no DNA tiver o códon AAA, o aminoácido colocado na proteína vai ser a fenilalanina. Quem vai colocar é o transportador. Tá bom, mas isso é um detalhe. A relação é essa, entendeu? Tipo, quando tiver GGG, quem que vai estar na proteína? Prolina. Então a tabela, gente, é legal, porque ela pula as etapas para você, né? Ela já vai do códon até o aminoácido. Tá? Agora, gente, a letra E. Se ocorrer uma mutação que troca a terceira base do gene da esquerda para a direita, então troca a terceira adenina, ó. Troca aqui, ó. Por uma citosina, troca A por C, gente. Como ficarão a sequência do RNA mensageiro e do polipeptídeo, respectivamente? Como é que eu vou saber? É simples, ó. Se era AAA, gente, e a mutação, lembra que a mutação é uma troca de bases, né? É um erro do DNA. Trocou para AAC, eu tenho que ver assim, ó, como fica o mensageiro? Vai ficar UU, não tinha sido AAC, vai ficar UUG, né? Cadê o meu... Peraí, gente. Ah, tá aqui embaixo, ó, desculpa, né? Olha lá, então, o mensageiro UUG. O resto é igual, CCC, GA, afinal trocou só aquela base, né? O resto é igual. Agora, e a proteína? Será que muda? Olho na tabela. Será que o códon AAC traz outro aminoácido, que não a fenilalanina, né? Olha na tabela, qual aminoácido? Leucina. Agora que é leucina, né? É isso, não? Tá bem embaixo aqui da minha... Isso, é leucina mesmo. É leucina, né, gente? Eu não sei como tirar esse negócio aqui da frente. Deixa eu ver. Não dá. Acho que se eu mexer nisso, eu vou parar o compartilhamento. Mas então é isso. Mudou o primeiro aminoácido, você viu muito bem, né? Na tabela é a leucina. E depois continua igual. Depois a prolina, né, gente? Ácido glutâmico, glicina e serina. Tá? Mudou só o primeiro. Castilho, mas mudando... Ah, você viu o gene mutante aqui, ó? Nem vi que tinha aparecido isso, gente. É o AAC ao invés de AAA, né? Então, assim, essa mutação trouxe uma proteína alterada, entendeu? Trouxe realmente uma mudança na proteína. Consequência, traz algum problema para a célula, gente. Tá? É isso, ó. Essa célula vai ter alguma consequência, né? Tipo, ela vai ter algum defeito, pode até virar uma célula cancerosa, tá? Essa era a resposta do item E, né? Qual é a mutação que troca a terceira adenina do gene? Aqui estava em 3 itens, tudo bem, ó, né? Como fica o mensageiro? O primeiro códon trocado, o transportador, o primeiro transportador trocado também, e depois o polipeptídeo está aquele lá diferente. Tá legal? Beleza. Então eu queria que vocês tentassem fazer, gente, depois os outros da aula. O 2, tem resposta não. Faz para mim, ó, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, tá? Dessa aula 18. E depois eu vou fazer a correção com vocês na próxima aula, tá? A parte das mutações tem mais detalhes. Então, na nossa próxima aula, videoaula, eu vou... Ah, tá aqui o stop share, peraí. Na próxima eu vou voltar a isso, mas para falar das mutações especialmente. Beleza? A principal é essa, que troca uma base por outra, pronto. Tudo bem, tranquilo. Mas tem mutações um pouco diferentes, tá? De adição, de deleção, que depois eu vou mostrar para vocês, né? Samuel falou, professor, no livro diz sobre a sequência do RNA R, né? O transportador. Isso, Aí você troca também o transportador, porque ele vai ter uma sequência diferente, né? O Samuel, tá bom? É isso mesmo.
Gente, então, por enquanto... e aí eu vou também do caderno de exercícios, das aulas 17 e 18, eu vou lançar a tarefa de fixação e aprofundamento disso tudo, tá, gente? Então, vai ser assim, ó, vocês vão fazer a tarefa ou questões da própria aula 17 e 18, fora a questão que a gente já fez, né? E mais alguns aí de fixação e aprofundamento, beleza? Vai me mandando pergunta, pode me perguntar, mesmo antes da próxima aula, e depois a gente entra em mais detalhes de mutações, beleza? Então, para a gente finalizar hoje, que já estamos aqui além do tempo, fazendo hora extra, vê quem quer me perguntar mais alguma coisa, manda aí. Tudo bem? Tá bom, a boa notícia é que a gente já viu o principal de tudo isso, tá? Código, síntese proteica, etc, etc. Principal, tá bom, gente? Já dá para vocês fazerem quase todas as questões, exceto aquelas que entram muito em mutações, né? O Tomás me perguntou uma coisa aqui. A sequência de aminoácidos formada seria estrutura primária? Exatamente, Tomás. Olha que legal. Você fez um link com a aula de proteínas, né? É isso mesmo. Acabou de fazer a sequência de aminoácidos, ela é a estrutura primária. Depois vem a secundária, né? Mas aí já não é mais o ribossomo que faz, tá? Helicoidal lá. E depois estrutura terciária, né? Aí são enzimas do citoplasma que vão fazer. Tá bom? Legal, Tomás. Boa. Mais alguém, gente? Tá bom. Então vou liberar vocês, tá? Obrigado pela paciência. Esse assunto é muito extenso mesmo, né, gente? E é dose porque não dá para quebrar ele no meio. Se quebrar, ferrou, né? Fui até o fim que eu precisava, tá bom? Eu compenso numa próxima, tá? Garanto que eu finalizo antes. Ó, tchau, obrigado. Grande abraço para todo mundo. Tchau, professor. Até Obrigado. mais, gente. Tchau, prof. Valeu. Obrigada. Bom final de semana. Para vocês Tchau, também. professor. Grande Obrigado. abraço. Bom final de semana. Vocês também, gente. Descansem aí, tá? Tchau, tchau.